Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Henrique e nesse exercício de hoje a gente vai estar verificando se o índice do nível de atividade do Banco Central, IBCBR, ele é um candidato, né, um bom preditor do PIB, que muitas vezes a gente vê na imprensa, né, muitos falam, né, que os resultados do IBCBR ele antecipa os resultados do PIB. Isso porque, né, o IBCBR ele é mensal e o PIB trimestral. Então a gente vai verificar a relação dessas duas variáveis, né? Fazendo todo aquele processo de análise de dados. A gente vai pegar e carregar as bibliotecas e pacotes necessários, coletar e tratar os dados, fazer uma visualização deles para tentar enxergar uma relação e aí depois a gente vai ter ali um pré-tratamento, né? Que vai ser basicamente transformar o IBCBR de mensal para trimestral. Dessa forma a gente consegue analisar conjuntamente as duas variáveis e assim a gente pode utilizar o IBCBR como um preditor em modelo de regressão linear, tá? Então a gente vai carregar aqui as bibliotecas para a gente fazer a importação dos dados e as visualizações. E aqui a gente já começa coletando os dois indicadores, tá? Então a gente vai usar o módulo SGS da biblioteca Python BCB, né? Que permite a gente coletar os dados lá do Banco Central. E aqui a gente está pegando, né, o código do IBC e do PIB aqui, tá? Ambos as variáveis dessazonalizadas, tá? Então vocês estão vendo com ajuste sazonal e aqui dessazonalizados. A gente pega aqui o PIB desde 2003, tá? Quando é o início aqui da série do IBC. E se a gente verificar aqui ambos os data frames, a gente vai ver ali que eles possuem as datas ali um pouco diferente entre as duas, né? Porque o PIB é trimestral e o IBCBR ele é mensal, tá? E a gente pode verificar, mesmo sem fazer o ajuste ali de período das duas variáveis, aqui usando o Plot9, né? Que é uma biblioteca bem interessante do Python, que imita ali o ggplot2 do R, tá? E se a gente usar essa Plot9 aqui em combinação com o patchwork do Python, aqui ó, usando a função load ggplot, colocando objeto de gráfico aqui, a gente pode criar uma forma de criar os dois gráficos conjunto, tá? Então é isso que a gente está fazendo aqui, definindo aqui em G1 e em G2, usando aqui load ggplot em ambos os casos, tá? Então a gente verifica aqui lado a lado, né, o BCBR e o PIB trimestral, né? Então a gente vê aqui que o BCBR, obviamente, como tem uma frequência maior aqui, ele é de certa forma mais volátil, né, do que o PIB. O PIB, o seu índice aqui, ó, é mais suave. Mas a gente verifica aqui que, de fato, né, os dois andam conjuntamente aqui, tá? Para conseguir fazer uma análise, né, usar os dois como variável independente e dependente, a gente vai fazer algumas transformações aqui. Basicamente, a gente vai transformar os dados do IBCBR de mensal, né, e calcular a variação marginal, né, isso é a variação mensal de ambos os índices, né, para tornar ambas as séries mais estacionárias possíveis. Então a gente vai fazer isso aqui, né, nesse bloco de código aqui, em que a gente está simplesmente pegando aqui o IBC, transformando aqui a coluna para date quarter, que vai ser uma frequência trimestral, mas basicamente, como a gente tem vários meses, né, ele vai basicamente transformar ali várias datas trimestrais nessa coluna aqui, date quarter. Por que isso? Porque a gente vai empilhar os trimestres e calcular a média do índice desse período. Então a gente vai ter que usar o group by e o aggregate aqui no Python. E depois a gente vai calcular a variação do trimestre para trimestre. Então é isso que a gente está fazendo aqui, a gente está criando uma coluna para trimestralizar os dados. A gente vai selecionar apenas duas colunas, que é a date quarter e IBC, que é a coluna dos valores.
a gente vai agrupar os dados pelo date quarter. A gente vai usar aqui depois a função aggregate para aplicar um cálculo aqui que a gente vai colocar na coluna IBC. E esse cálculo vai envolver a coluna IBC e aqui a função min para calcular a média, né? E assim a gente consegue obter ali os dados trimestrais, né? A média do índice mensal ali, de acordo com os trimestres do IBC. Em seguida a gente vai usar o reset index para retirar os índices e criar uma nova coluna aqui, ó, chamada IBC margem, que é a variação mensal, né? O melhor trimestral, né? Que a gente está fazendo do IBC, usando aqui esse cálculo da variação, que a gente pega o valor atual dividido pelo valor defasado, menos 1 aqui, e a gente multiplica por 100. E agora a gente tem aqui os dados que a gente pretendia, né? Que a gente tem aqui, ó, a coluna do trimestre, a coluna aqui da média do trimestre do IBC, e aqui a coluna IBC margem, que é a variação de trimestre para trimestre aqui do IBC. Já o PIB, né, a gente não precisa fazer aquela transformação da média, né, dos meses, já que o PIB já está no trimestre, já está trimestralizada, certo? Então a única coisa que a gente precisa fazer é transformar essa coluna de data aqui, né, em formato trimestral no Python, que a gente está colocando aqui, ó, esse formato trimestral, usando ali o period index, da mesma forma que a gente fez com o IBC, e calcular o PIB marginal aqui, usando aqui a fórmula, né, da variação ali marginal. Então a gente pega o PIB no tempo t, dividido pelo PIB no tempo t menos 1, e subtrai 1 aqui desse valor, multiplica por 100 para ter a variação ali trimestral, tá? Agora o que a gente vai fazer é juntar os dados e fazer uma visualização deles aqui, ó, para a gente verificar essa variação ali trimestral. Ela também, né, ocorre de forma conjunta, né, entre as duas variáveis. E a gente pode até afirmar que realmente isso ocorre. Com isso, a gente pode, por exemplo, criar um modelo de regressão linear aqui entre as duas variáveis, usando stat models, que a gente vai fazer aqui o PIB marginal em função do IBC marginal. Então a gente usa o fit aqui para rodar um modelo, e aqui o summary para obter as principais estatísticas. E agora a gente vê aqui que eu tenho um R quadrado elevado, o P valor aqui menor que zero, e assim a gente pode, por exemplo, aqui verificar se o IBC pode ajudar ali a gente a prever o PIB, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai separar o IBC em conjunto de treino e de teste. Então é isso que a gente vai fazer nesse bloco aqui, né? E a gente vai definir o tamanho da janela de teste para 8, né, trimestres. Então é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está separando aqui o IBC em treino e teste. A gente está separando aqui o PIB em treino e teste. E a gente está pegando aqui um objeto que vai conter aqui a data em treino e teste também, porque a gente vai criar um data frame utilizando esse objeto de data, tá? Então, simplesmente por causa disso. Agora a gente vai usar aqui o scikit-learn para poder fazer a previsão, né, dessas variáveis, tá? Então a gente vai pegar aqui o nosso modelo, que vai ser uma regressão linear, vai salvar aqui em model. Nós vamos ajustar o modelo aqui de acordo com os valores de treino e de teste de ambas variáveis. Então o X aqui vai ser o IBC, então a gente pega aqui o IBC train, né, que é o nosso conjunto de treino, e o Y aqui nosso vai ser o PIB, então a gente vai pegar aqui o conjunto de treino em PIB train. Em seguida a gente vai rodar esses modelos, esse modelo aqui com os dados de treino, né, usando aqui model.fit, colocando aqui os valores os valores da variável independente e os valores da variável dependente. E agora a gente vai fazer a previsão dos valores do PIB lá com o conjunto de teste. Então, isso que a gente está fazendo agora aqui, usando aqui x-teste, y-teste, e a gente vai dar um predict aqui com x-teste, definindo aqui y previsto, tá?
Agora, o que a gente vai precisar fazer é juntar todos esses valores aqui para poder fazer uma comparação, né, em um gráfico, tá? Então a gente está construindo o data frame aqui, juntando todas essas variáveis, tá? E agora a gente vai usar elas aqui para fazer uma comparação gráfica, tá? Então a gente vai usar aqui o Matplotlib mesmo, né? Só importando o Seaborn para fazer ali o uso do temas do Seaborn. E aqui a gente verifica, né, a relação. A gente tem aqui o nosso conjunto de treinamento, né, do PIB, né, os valores reais na realidade. Aqui o nosso conjunto de teste, que são os valores reais do PIB, tá? E o previsto aqui com base no IBC, tá? Então, a gente verifica aí um valor bem legal. E agora aqui a gente pode, por exemplo, usar as principais métricas ali de acurácia nos conjuntos de treino e de teste, e aí a gente verifica aqui embaixo, tá? Então, esse é um exercício bem legal que a gente pode fazer aqui usando o Scikit-learn e nos basearmos em uma análise exploratória de dados. E eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.